Neymar chora ao falar de oração em vídeo do padre Fábio de Melo, e fala algo emocionante. Era uma noite de vitória para Neymar, mas também um momento de reflexão. O vestiário da Vila Belmiro estava quase vazio, com apenas alguns amigos de infância e funcionários de longa data ainda ali, celebrando a vitória suada contra um forte adversário. Neymar estava exausto, mas um sorriso de satisfação não conseguia se esconder. O uniforme suado, com as marcas da batalha no campo, simbolizava muito mais do que uma vitória esportiva, era um símbolo de resiliência. "É bom voltar para casa", comentou Neymar enquanto girava uma garrafa de água mineral entre os dedos. Seu uniforme ainda carregava marcas do jogo, mas o seu olhar estava distante, como se refletisse sobre a jornada difícil que havia vivido. Ao redor da pequena mesa, amigos de infância o observavam com carinho e admiração. Não estavam vendo o astro global, mas o menino de São Vicente que amava jogar bola, antes da fama e dos milhões. Lembranças de tempos simples começaram a surgir entre os risos e as provocações dos amigos. "Lembra quando sonhávamos em jogar uma única partida como profissional aqui?", disse um deles, provocando risos nostálgicos. Neymar sorriu, mas seus olhos refletiam uma sombra de pensamentos mais profundos, lembranças de momentos difíceis que ele carregava no coração. A conversa fluía de maneira leve, mas, por dentro, Neymar começava a se abrir de uma maneira que ninguém esperava. "Vocês não imaginam o quanto foi difícil acordar todos os dias longe de casa, enfrentar a pressão e, principalmente, lidar com as lesões", disse Neymar, sua voz perdendo momentaneamente o tom alegre. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Todos sabiam que, por trás das manchetes sobre transferências bilionárias, havia uma história muito mais complexa, uma que Neymar só se permitia compartilhar em momentos íntimos. "Paris foi incrível em muitos aspectos, mas também foi lá que comecei a questionar muita coisa", continuou Neymar, seus olhos fixos em um ponto distante, como se revisitasse memórias que preferia ter esquecido. "E quando cheguei à Arábia Saudita, achei que tudo seria diferente, que seria um novo começo", disse ele, mas a frase ficou suspensa no ar. Ninguém precisava que ele continuasse. Todos sabiam o quanto havia sido difícil para Neymar viver em outro país, longe de tudo o que ele conhecia. "Mas essa é uma história para outro capítulo da noite", disse Neymar, tentando mudar o clima e recuperar o tom de celebração. "Agora estou em casa com vocês, e isso é o que importa", completou ele, enquanto os copos eram erguidos para um brinde ao presente e ao futuro. Enquanto a celebração continuava, a atmosfera no vestiário mudou sutilmente. A menção das lesões e das dificuldades de Neymar abriu a porta para uma conversa mais profunda. Neymar, raramente tão aberto sobre suas vulnerabilidades, parecia disposto a compartilhar o que realmente viverá longe dos holofotes. Ele respirou fundo e, com um olhar sério, começou a falar sobre sua experiência no PSG, onde a pressão era diferente de tudo que ele já havia experimentado. "Quando você é a transferência mais cara da história, as pessoas esperam que você seja perfeito o tempo todo", começou Neymar, ajeitando-se na cadeira. "Em todos os jogos, em todos os momentos, as expectativas são enormes", continuou, seu olhar penetrante em seus amigos. "No começo, eu consegui lidar com isso. Os gols vinham, as assistências também, mas então veio a primeira lesão séria", comentou, tocando instintivamente o tornozelo direito, como se a dor ainda estivesse presente. O silêncio no vestiário era total agora. Até os funcionários que organizavam os equipamentos haviam pausado suas atividades para ouvir. Neymar prosseguiu, sua voz visivelmente emocionada. "Foi frustrante porque estava no meu melhor momento, jogando ao lado de Mbappé e Messi. Formávamos um trio que poderia ter conquistado tudo." O impacto da sua confissão fez todos ali presentes sentirem a dor do craque. Mas o pior, para Neymar, não foi a dor física. Foi assistir aos jogos da arquibancada, ver o time precisando de mim e não poder fazer nada. A expressão de Neymar se tornou ainda mais séria ao mencionar os comentários que ouviria durante o período de recuperação. "Ouvi comentários de que eu estava fingindo, de que não me importava o suficiente. Isso foi o mais difícil", disse ele, respirando fundo antes de continuar. Sua voz tremia levemente,
e a sinceridade de suas palavras tocou todos ali. Houve dias em que não queria sair da cama. A recuperação parecia interminável e, quando finalmente voltava, parecia que meu corpo não era mais o mesmo. Em seguida, Neymar fez uma pausa e olhou ao redor. Foi nesse momento que a proposta do Al Hilal apareceu. Vi isso como uma chance de recomeçar. Um novo país, uma nova vida, menos pressão, talvez, comentou, fazendo uma pausa visível. Mas, ao falar sobre sua passagem pelo clube saudita, Neymar parecia incomodado. Mas acho que o universo tinha outros planos para mim, disse ele, com um tom amargo. Mal cheguei lá e já sofri uma lesão que praticamente encerrou minha temporada. Neymar olhou para os amigos ao redor, como se ponderasse sobre o que compartilhar a seguir. Ele fez uma pausa longa, como se estivesse revivendo aquele momento de dor. Eu estava longe de tudo que me dava força. Questionando meu próprio corpo, meu talento, meu futuro. Foi o período mais sombrio da minha vida, ele disse, com um suspiro profundo. Sua voz falhou pela primeira vez, e ele rapidamente bebeu um gole de água, tentando disfarçar a emoção que começava a transbordar. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Neymar começou a se abrir de uma maneira que ninguém ali esperava. A solidão pode te consumir, mesmo quando você está rodeado de pessoas. Eu estava cercado de apoio, mas, no fundo, me sentia sozinho, continuou Neymar, seus olhos agora marejados. Os amigos estavam em silêncio, observando o craque de uma forma diferente. Eles sabiam que Neymar raramente demonstrava esse lado vulnerável, e aquilo era algo raro. Eu estava à beira de desistir, achando que talvez fosse hora de parar, revelou Neymar, com a voz falhando mais uma vez. Foi quando encontrei algo que mudou tudo. Um vídeo. Algo que apareceu na minha timeline de forma aleatória. Ele fez uma pausa, como se ainda estivesse tentando compreender o impacto que aquele momento teve em sua vida. Era um vídeo do Padre Fábio de Mello. Não sei por que decidi assistir, mas quando ouvi suas palavras, algo despertou em mim. Eu estava em um momento tão difícil, tão perdido, e as palavras dele pareciam direcionadas exatamente para o que eu estava sentindo. Neymar continuou, a voz agora mais tranquila, mais cheia de emoção. Eu comecei a assistir todos os dias. Ele falava sobre perseverança, sobre como Deus permite que passemos por vales profundos não para nos quebrar, mas para nos ensinar a olhar para cima. Neymar sorriu levemente, como se a lembrança do momento lhe trouxesse paz. Eu senti algo naquele momento que não consigo explicar. Foi como se a escuridão da minha vida fosse iluminada. Os amigos estavam visivelmente tocados pela vulnerabilidade de Neymar. Eu comecei a seguir as orações de Padre Fábio, todos os dias, às 6 da manhã, contou Neymar, com um sorriso discreto. Não foi por curiosidade, não foi algo que eu procurava. Mas, de alguma forma, isso me deu força. As palavras dele me tocavam e, aos poucos, encontrei uma força que eu não sabia que tinha. Ele fez uma pausa, olhando para seus amigos. Agora, a cada oração, eu me sentia mais preparado para enfrentar o que viesse. E comecei a entender que talvez, aquele período de provação, tivesse um propósito maior. Foi uma transformação gradual, disse Neymar, com um sorriso sereno agora, mais tranquilo do que antes. Eu começava a ver tudo de uma perspectiva diferente. O que antes parecia ser uma derrota, agora era uma oportunidade de crescimento. Eu não estava mais sozinho, mesmo quando o mundo me dizia que estava. Ele respirou fundo, como se aquela transformação tivesse sido uma jornada difícil, mas necessária. E então, uma manhã, o Padre Fábio disse algo que tocou meu coração de uma maneira que eu nunca imaginei. Ele falou sobre o Salmo 23, sobre o Vale da Sombra da Morte, e aquelas palavras me tocaram profundamente. Neymar disse, seus olhos agora brilhando. Quando ele disse não temerei mal algum, porque tu estás comigo, senti uma paz indescritível. Eu nunca tinha entendido o significado dessa frase até aquele momento. Foi como se ele estivesse falando diretamente comigo. Como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo. A plateia no vestiário,
composta por amigos e companheiros, estava visivelmente tocada. Neymar continuou, com a voz mais firme agora: aquela manhã mudou tudo para mim. Não foi apenas a recuperação física que começou a melhorar, mas algo dentro de mim se transformou. Eu comecei a entender que minha jornada não era apenas sobre o futebol, mas sobre a vida. Sobre os altos e baixos, e sobre como encontrar forças nas dificuldades. Ele fez uma pausa, olhando para os amigos, como se quisesse que suas palavras ficassem gravadas em suas mentes. Eu passei a acordar todos os dias com uma nova perspectiva, disse Neymar, sorrindo levemente. As orações de Padre Fábio me ajudaram a ver que cada lesão, cada dificuldade, não era um fim, mas um meio de me tornar alguém melhor. Eu comecei a sentir uma paz que antes não conhecia. Ele olhou para a câmera, com um olhar profundo. E eu sei que, assim como eu, muitos de vocês estão passando por momentos difíceis. Eu quero que vocês saibam que a luz sempre chega depois da escuridão. Eu compartilho isso com vocês porque quero que saibam que, mesmo quando parece que estamos no fundo do poço, há sempre uma chance de recomeçar, continuou Neymar, com mais confiança em sua voz. A jornada não é fácil, mas vale a pena. Eu não sou o mesmo Neymar que saiu do Brasil para a Europa. Sou um homem diferente, com um propósito maior. E sei que isso tem um impacto maior do que qualquer título ou vitória. Ele se levantou da cadeira, olhando para seus amigos e para a câmera. Agora, minha missão é mais do que jogar futebol. É ser um exemplo, uma inspiração, e compartilhar essa luz com o mundo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que pode estar precisando dessa mensagem de esperança, Neymar disse, com um sorriso humilde. E se inscreva no canal para mais conteúdos que possam transformar sua vida. Não importa onde você esteja, há sempre uma chance de encontrar a luz no fim do túnel. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de fé e renovação.